Seja bem-vinda, Rosa. Amém. Boa tarde. Graça e paz a todos. Que bom, Rosa. Chegou o nosso dia, né? Sim, sim, vamos lá. Que joia. A Rosa está aí, tendo também o suporte do filho dela, o Marcelo. O Marcelo está por aí? Podemos conhecer Aqui, ele Marcelo. rapidinho? Vai Marcelo. dar um alô para o pessoal conhecer, Marcelo. Isso, rapidinho, que ela tem um suporte técnico aí. Tudo bem, Marcelo? Olá, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite. Menino bonito, Igor, puxou a mãe, hein? Que Bondade do lindo. Senhor. Marcelo também estava falando, você mora em São Paulo, qual a sua profissão? Eu sou engenheiro ambiental, né? Moro em São Caetano, na verdade. São Caetano, casado, Isso. né? Conheci o casal esse final de semana. Sim. Que Deus abençoe muito. Vocês também são muito envolvidos na igreja. Obrigado pelo suporte que você está dando para uma super mãe que você tem, viu? Amém, Obrigada. amém. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa live Tchau, pra tchau. todos. Obrigada, obrigada. Então, Rosa, já faz tempo que a gente marcou essa live e Sim, sim, tô é aguardando. muito gostoso a gente conhecer um pouquinho mais de você. Você tem uma trajetória tão ampla, né? Passou pelo Amazonas, Senegal, é, Nepal, Missão Kaiowá, agora trabalhando com imigrantes. Com certeza a nossa live vai ficar curta para tanta coisa que a gente poderia compartilhar. Você com sua profissão de dentista também. Mas nós vamos querer conhecer um pouquinho e deixar com gostinho de quero mais. Quem quiser, depois pode chamar Amém. para conversar com você um pouquinho mais, né? Sim, sim. Aham, sim. Pois não. Estamos Joia. aqui dispostos, vamos lá. Isso. Rosa, você podia falar para nós de onde você é, onde você nasceu, sua família foi evangélica, você conheceu a Cristo depois. Como foi esse Sim. caminho seu? Sim, eu nasci em São Paulo, na capital, e sou de uma família católica. Tive educação de colégio, em colégio de freiras francesas e alemãs, no centro de São Paulo. E depois, maiorzinha, já fui para cursar. Perguntei a Deus qual a profissão, né, que eu gostava de história, geografia, português. Então eu perguntei para Deus, como católica ainda, falei, qual a profissão que eu posso fazer onde eu mais sirva meus semelhantes? Aí eu tive a resposta que seria através da odontologia. E realmente tenho tido nesses anos grandes experiências com essa profissão, que no sentido espiritual seria uma asepsia, uma limpeza bucal, né? Deixar as pessoas com a boquinha preparada para falar de Jesus. Que lindo, que joia. Também no começo já foi a profissão que definiu também uma vocação que você já tinha? Sim, sim. Já no colégio de freira tinha contato com freiras que eram enfermeiras, e todo mundo falava, vai crescer, vai ser médica, vai ser médica, vai ser enfermeira, né? Também as influências, né? E aí eu sou também eu sou membrada da Igreja Presbiteriana de Alphaville, com o reverendo Hilder, e quase não vou lá, porque a gente está sempre de um lado para o outro no mundo, aí nesse campo grande do Senhor, né, na Seara. Então, estou O mundo devendo é visita pequeno lá para para eles. o mundo é pequeno para É, você, né, Rosa? aham. Tem rodinha no pé? Agora, isso mesmo que falam. Agora, quanto à vida familiar, eu sou desquitada, eu tive 3 filhos, atualmente os 3 são casados, tem uma que mora no Canadá, os 3 com compromisso com o Senhor, firmes na igreja, né? Isso muito me alegra, é bênção de Deus também, isso, né? Os 3 com células em casa, então isso é muita bênção, né? E eu sempre me vi como missionária, né? Então, desde criança, pois não. Eu queria saber, Rosa, como é que foi então essa experiência sua de conversão? Você teve uma criação católica? Como é que você teve é, esse encontro com Jesus Semana. e essa vocação missionária? Como que surgiu? Olha, eu sempre amei muito Jesus. E de criança, a minha mãe percorria um bairro todo, montanhas, morros, assim,
tinha cadastrado todos os pobres daquele lugar, em Jardim São Luís, Santo Amaro. E a gente andava com elas naqueles caminhos, elas socorrendo todo mundo, com todos os trabalhos assim, de alimentação, de calçados, roupa para o pessoal, encaminhamento para médicos, né? Então já ficou isso na minha cabeça. E mesmo com freiras e padres, muitas palestras, assim, conferências que eles falavam de missões no Brasil. Então aquilo já ficou plantado em mim, né? Mesmo no catolicismo, né? E esse chamado veio a se desenvolver quando eu era casada com 3 crianças pequenas e o pai falou que ia embora, não ficaria mais em casa. Então eu busquei aquele versículo, buscai primeiro as coisas do reino, as outras coisas eu vos acrescento. Aí peguei firme com o Senhor e falei, mas como veio me acontecer isso? Eu tive uma formação religiosa, colégio de freira, fiz tudo sempre certinho, né? E como que veio me acontecer isso? Então eu falei, agora eu quero um Deus para valer na minha vida. Então eu comecei a seguir Jesus, e já da separação, antes dele sair de casa, eu procurei uma igreja evangélica, eu falei, quero Deus para valer na minha vida, né? Aí eu me identifiquei e comecei a fazer o que Deus tinha para mim, já desenvolvendo o consultório, orando, às vezes nem era dor de dente, as pessoas vinham para orar, eu mal sabia orar no meu começo de evangélica, de crente, né? E fechava os olhos, quando situações que não eram para fechar os olhos. Então, no consultório, eu já comecei a orar e tenho muitas experiências de consultório mesmo, de milagres, de coisas que Deus operava numa simples oração, assim, no âmbito familiar das pessoas que me procuravam no consultório. Que bênção! A gente sabe que você é uma mulher de oração, que busca muito também ao Senhor, talvez até pelas tuas experiências, né, que foram formando tudo isso, né? E teu preparo para ser missionária mesmo, como é que foi? Eu tive convite, no consultório eu já atendia casa de recuperação, fechava os atender presos para dar a Bíblia, falar de Jesus, né? E a EPMT, eu trabalhava com muitas viagens no Amazonas, né? No fundão da Amazônia, lá com a doutora Célia, com o pastor Ricardo Gutierrez. Eles sempre me convidavam para ir para a igreja e tal, e foi desenvolvendo assim. E aí fui me encontrando, as crianças crescendo, o meu ministério era criá-los, né? Sozinha com as 3 crianças, criados na casa do Senhor. E já desde pequenininho eles já andavam comigo dentro de aldeia, dormiram dentro de aldeia, foram tudo picado por pernilongo no litoral, né? Então eles já cresceram acostumados com isso, né? E na Amazônia, então, servindo ao Senhor lá, atendendo aldeias indígenas, Yanomamis, na selva amazônica, em Roraima, a aldeia etnia Macuxis. Então eu falava, como que eu posso fazer missão integral? Como que eu posso? E cobrava do Senhor e chorava, né? E Deus foi esclarecendo. Sim. Queria viver só para isso, de tempo integral, e a PMT, como você faz agora. A PMT, tive o convite da PMT, fui com o Ricardo Gutierrez, pastor Ricardo Gutierrez, para o Senegal, a gente trabalhou um mês lá. Na volta, Deus me falou, pode fechar o consultório. Eu falei, Fechei correndo, aí fiquei sem nada, eu que mantinha a casa, fechei o consultório e acabou, né? E comecei a fazer o curso preparatório da PMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, o CFM, e depois o estágio na Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. E Deus foi me dispondo, falando sim, Senhor, e Ele foi me pegando. Abrindo as portas, os filhos criados também, isso já facilitou também, com certeza, toda essa trajetória, né? Que joia! Sim. Rosa, e a gente tem assim vários lugares por onde você passou e com certeza você deixou marcas, tem experiências ricas, você gostaria de compartilhar alguma coisa em cada lugar? Como é que foi a sua chegada, a sua adaptação? Porque a gente vê assim a tua trajetória, assim, Deus te usa um tempo, num lugar, te direciona para outro, até chegar agora, né, com os imigrantes e refugiados, né, mas Ele nos surpreende, né? Ele nos surpreende. Então, quando você pensa que não vai acontecer nada, tá indo, carregando sacolão de material, instrumentos odontológicos, tudo, e Deus vem e faz, e opera milagres. Então, para quem está ouvindo essa live, eu posso dizer que tenho experiências assim de muitos milagres que Deus fez em todos os lugares que eu pisei. Porque quando Ele envia, Ele sustenta, né? Ele manda aí e Ele dá o suporte para a gente, porque Ele que é o dono da missão, né?
Em primeiro lugar, eu servi no Senegal por 3 anos, trabalhando com muçulmanos, diversas etnias, a saber pular, serer, mandinga, crioulo, olof, né? A primeira língua do povo do Senegal. Depois, aí, nesse período, a gente fazia excursões a Guiné-Bissau, em ilhas isoladas, atendendo também. Grande milagre Deus fez lá, curando um garotinho de 4 anos que estava com uma infecção de um dente. E um cheiro horrível à boca. E aí eu coloquei o boticão, o fórceps do lado e falei, Deus, agora é com o Senhor, né? Porque estava molinho o dente, uma placa enorme, uma placa bacteriana. Eu falei, lavo minhas mãos, Senhor, como Pôncio Pilatos, agora é com o Senhor, faz um milagre. Porque era uma infecção que envolvia esse osso maxilar aqui, né? Bom, concluindo, eu vim embora, deixei o dinheiro para a mãe viajar 8 horas, ir dessa ilha até na capital, Bissau, capital de Guiné-Bissau. E depois de uns dias eu liguei e realmente Deus tinha colocado o osso no lugar, porque seria envolver o osso aqui, saiu na minha mão um pedaço de osso. Então, ele é maravilhoso, ele faz, coloca o osso onde não tem. Olha. Foi demais, veio na minha mão um pedaço de osso necrosado, sabe? E cada lugar que a gente passava, Deus fazendo as mazelas deles, grandes coisas, né, que só Ele faz. Depois eu fui também um tempo para a Albânia, onde trabalhei com um dos países mais pobres da Europa, atender crianças especiais. O Marcelo esteve comigo também, sendo secretário, né, lavando instrumentos, me ajudando. Em algumas viagens, né? Você estava comentando comigo que teu filho também te acompanhou, que bom, sim, né? Sim, ele acompanhava também. E do Nepal também, por último, e depois de Albânia, de Senegal, fui para o Nepal, estava um tempo lá quando houve o terremoto de 7,9 da escala Richter, e eu não estava bem, porque no terremoto eu morava do lado de um hospital, ficava ajudando a socorrer as pessoas, fazer comida para eles, porque lá é um país muito pobre também, são povos hinduístas. Então eu também não estava bem, dormindo já uns 20 dias na rua, embaixo de banco, não podia ficar em cima de teto nenhum, né? Então eu me vi assim, a saúde debilitada com aquela situação. Eu voltei ao Brasil, fui servir em aldeia indígena ali próximo ao Paraguai, a aldeia da Missão Kaiowá, né? Que eu dirigia uma congregação, um ponto de pregação que chamava-se Aldeia de Limão Verde. E durante a semana fazia visitas na aldeia toda com o Gurgelzinho, que todo mundo conhece já o Gurgel, né? O Jeep. Que joia! E nessa aldeia, até a gente esteve ontem, segundo domingo, no culto de envio da nossa missionária Mônica, né? Mônica Alves. Ela contou que foi impactada com a visita que fez a você, né? 5 horas da manhã, levantando para fazer uma visita. Como é que é isso? Ela queria saber o que era missões. Ela saiu de férias da empresa e falou para mim, posso ir aí? Eu falei, pode vir. Aí quando chegou lá, só ela trabalhava, porque eu mandava ela fazer tudo, pedia para ela fazer tudo, dar aula para as crianças, nas visitações, sempre levei para todo lado, ela orava com todo mundo e tal. E aí passou-se mais um ano, ela queria ir de novo para lá, porque ela amou as crianças, os índiozinhos lá. Aí eu falei, não, agora você vai fazer o curso CFM, você já sabe o que é missões. Ela não conta, é a minha versão, né? Ela não conta dessa forma. Falei, não, agora você está pronta, vai fazer o curso de CFM. E tá aí, estou muito feliz com a ida dela. São sementes que a gente joga, que a gente nem espera, que Deus tem os planos dele, né? Então é isso. Despertando outras pessoas também na vocação, amando esse trabalho missionário, né? Quem anda com você, isso daí a gente tem. Tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar sobre alguma experiência de falar de Jesus para alguém, seja na Albânia, no Nepal, na Missão Kaiowá? No Senegal, me deparei na beira-mar, eu andava com bíblias dessas diversas línguas que eu citei, desses diversos dialetos, né? E aí um pescador na beira do mar, eu dei um folhetinho para ele, estava falando de Jesus em francês, né? Que a língua lá, a primeira língua é o francês. Conversando com ele virou do outro lado do folheto e estava escrito assim que o cristão ia para o céu, alguma coisa nesse sentido, né? Aí ele, assustado, me deu um susto também, falou, ei, eu posso ir para o céu? Então eu achei muito interessante isso, a visão do muçulmano, né?
achar que ele merecia o céu com um Deus certo, né? Um Deus, nosso Deus é tremendo e ele tem os planos dele com cada pessoa. Então, Deus foi usando a gente assim, mesmo no Amazonas, quando eu tinha consultório, no último ano que eu fui para o Amazonas, eu fiz 16 viagens para trabalhar com os ribeirinhos e com esses indígenas que eu citei, né, Yanomamis. Sim. É uma etnia que quando você está lá, eles parece que está 150 anos atrás na história, são bem rudimentares, né? Então Deus foi dando grandes experiências. Eu posso dizer assim que dos lugares que eu pisei no mundo, a nossa Amazônia foi a pior, assim, em questão de saúde geral, porque se estava trabalhando na boca de uma pessoa, eles nunca foram num dentista, crianças de 12 anos, andava naqueles barquinhos carregado de criança, viajava 8, 10 horas para chegar onde a gente estava, e você ia atender as pessoas com feridas, com leishmaniose na perna, no rosto, você não sabia o que fazer primeiro, né? E lugares que a gente chegava que nem dava para atender também, as pessoas morrendo, muitas pessoas morrendo de malária. E numa situação dessa, eu cheguei em Borba, uma cidade ao norte de Manaus, veio uma menina de 12 anos, trouxe um nenê de 4 meses, Vanderlei se chamava, e virando os olhinhos assim com malária. Aí eu falei, pessoal, dá uma bacia da água. A menina falou, não tem, a gente pega água no rio e tal. Aí fui jogando água no nenê assim, e ele virando os olhinhos, e eu falei, Deus, salva essa criança, salva essa criança. E eu não sei se está vivo até hoje, né? Mas o que vale é falar em nome de Jesus, aquilo que Deus traz nas nossas mãos, né? Então é isso. E muito me compadecer. A Amazônia é tremenda, né? A questão de saúde das pessoas. Muitas doenças. E essa sua formação profissional na área de saúde, com certeza abre muitas portas, né, Rosa? Abre, aí você não só costura a boca, né? Trata da boca, como apareceu também um senhor com a perna toda, abriu com a enxada a perna, e uma enfermeira segurava dos dois lados assim, e eu suturando com porta-agulha e com fio de sutura de boca, né? Então lá eles acham que você é médica geral, né? Então o que aparece na hora ali você faz, só Deus para segurar a gente, para dar a instrução na hora, né? Sim. Muito interessante. O que Deus faz e o que nessas horas. Eu nem tenho fotos disso, que Deus nem permitiu fazer, né? Nessa hora a gente está super ocupado, né? Então é isso. Mas é importante entender, né, que esse trabalho, né, que você que é uma missionária biocupacional, que você usa a sua vocação, a sua formação, e também ninguém levanta daquela cadeira sem uma oração, sem o nome de Jesus, verdade. Né? Como é que foi para isso que Deus por isso que Deus colocou na minha frente ali para a boca, né? E se não quer aceitar, você põe um algodão na boca, aceita Jesus. É isso. Enquanto você trabalha, está falando de Jesus para as pessoas, né? A última experiência, Deus me surpreendeu, porque eu estou uns anos, eu não estou direto, assim, como estou em missões integrais, eu não estou direto com a profissão. Então, quando aparecem essas viagens, o pessoal pede que a gente vai atender, então aparecem, assim, muitos casos, né? A gente se dispõe àquilo e Deus usa, né? Da forma dele. Com certeza. Rosa, você, como foi que você aprendeu o francês que você estava falando agora, porque no Senegal usa muito francês? Sim. Fala um pouquinho dessa parte da sua história. Eu terminei a faculdade, tinha vontade de fazer uma pós-graduação, fiz contato, fui para uma Jussier 7, em Paris, eu morei lá 2 anos, então quando eu cheguei, as aulas na Europa começam em setembro, quando eu cheguei já tinham aulas todas em francês, paleontologia, história, evolução, né? História da evolução, tudo. Então eu me vi obrigada a aprender rápido francês. Então foi como colocar uma pedra na minha cabeça, que eu estava pensando em fazer a pós nos Estados Unidos. Mas aí eu caí na França, fiz estágio na época que era... o desafio era metalocerâmica, dentes em porcelana, né? Já tinha começado o estudo aqui no Brasil de cor, forma e estética da porcelana. Então fiz estágio lá com o professor também. E foi assim, daí aprendi rápido a língua. Aí mal eu sabia que Deus ia usar depois no Senegal, né? Olha só.
E me agora? facilitou bastante e tem facilitado agora no trato com os haitianos. Foi por isso que eu abracei os haitianos agora, para estar dando aula para eles. Porque a primeira necessidade deles, quando chegam ao Brasil, é falar o português para eles conseguirem empregos, né? Então, estou envolvida, meu projeto atual chama-se Refugiados Sejam Bem-vindos. Então, estou trabalhando estava com uma classe com 26 alunos, que eu dava aula de português, né? Então, facilita muito. Porque quando eles não entendem nada, acabou de chegar no Brasil, eles falam francês ou o crioulo, né? Crioulo haitiano. Sim. Então tem facilitado bastante. Rosa, nessa tua trajetória de formação na França, fazendo uma pós, o que leva uma pessoa a, de repente, largar a profissão e viver como missionária, levantar recursos com parceiros, visitar igrejas para você poder se sustentar? O que leva isso a trocar? Porque talvez alguém que está nos vendo, assistindo, fala assim, eu queria até ganhar um bom dinheiro sendo dentista e abençoar e ser parceiro de outros, mas o que te levou a você largar isso e viver de ofertas com pessoas que também estão no mesmo ministério com você? No começo foi difícil, porque eu nem sabia que a igreja ia se ocupar disso, né? Que eu mesmo estava sem trabalhar e teria que custear o curso de missões, né? O CFM. Eu nem sabia, mas eu estava tão envolvida, eu tinha tanto esse desejo no meu coração, né? E Deus leva a gente para onde Ele quer, como você falou. Eu sempre fui muito amiguinha de Deus, mesmo no catolicismo, escrevia poesias para Ele, né? Então, Deus teve misericórdia de mim e eu estou na seara do Senhor muito feliz, né? Não tem outra coisa que eu poderia fazer. Estou contente com a odontologia, porque foi o trabalho que eu escolhi, né? Que eu perguntei para Deus como eu mais poderia servir meus semelhantes, né? Sim. Então, é muito gostoso, é uma ferramenta, né? Não que isso evangeliza, discipula a pessoa, mas é uma ferramenta que Deus nos usa, a gente se dá às pessoas, você tem a chance de conversar com elas na cadeira, falar tete a tete, face a face com a pessoa, né? Sim. Até corremos o risco aí, negócio de Covid, porque a gente foi atender um quilombo no sertão de Pernambuco, divisa com Alagoas, lugar que o pessoal planta drogas, né, maconha. Mas foi um trabalho lindo também, atender o pessoal lá, eles terem prótese, saírem com os dentinhos sorrindo, né? E muitos aceitaram Jesus, foi lindo o trabalho. E me surpreendi. Sim. Humildemente estou falando, eu me surpreendi porque estava há um tempo num trabalho dia a dia, né? Então me surpreendi porque deu para desenvolver bem o trabalho, assim, mais na parte de cirurgias bucais. Foi muito lindo o trabalho. Louvo a Deus por isso. Com certeza tem muitas histórias aí nessa trajetória. Mas aí você agora está com um projeto de refugiados sejam bem-vindos. Como é que foi que você foi conduzida a desenvolver esse projeto, a entender desse projeto e a se envolver com isso? Então, eu procurei um povo carente, porque Deus está trazendo ao Brasil, né? Tantos países, mais de 146 nacionalidades. E o século XXI agora, a gente está tendo o maior movimento migratório da história. Então, a igreja, como igreja, precisa abraçar eles, né? Está nos planos de Deus também. Quando a gente acolhe o imigrante, a gente está acolhendo a Deus. Então, como a facilidade do francês, então eu falei, então vou abraçar os haitianos, né? Mas já tenho pedido para estar socorrendo, para estar trabalhando com congoleses e com angolanos também. O angolano fala português, o Congo fala francês, né? Mesmo. Não dá para abraçar tudo, bem que eu queria. E bem que em São Paulo aqui também tem várias dessas comunidades imigrantes, né? Sim, então, sim. Com certeza. A gente tem os venezuelanos que estão, os sírios, né, em primeiro lugar, em segundo lugar, venezuelanos e as igrejas abraçando, né? Então a gente tem que compreender a cultura deles, né? 70% dos haitianos têm linhagem materna africana, né? Então, saber se jogar na coisa, abraçá-los como igreja, né, entender
procurar falar algumas palavras deles, já conquista, né? É um jeito de conquistar, saber a cultura deles, os costumes deles, né? Então, a gente tem que, é um presente, acolhê-los nessa vulnerabilidade deles, né? São numa situação que precisam de tudo. Perderam a família, perderam a terra-mãe, os costumes, os alimentos que eles estão acostumados. Então, é para isso que tem a igreja, para abraçar, que a gente possa ser voz daqueles que não têm voz, né? Como igreja, porque o reino de Deus, ele é inclusivo, ele inclui as pessoas, ele capta, então que todas as igrejas possam estar abraçando essa causa também. Em Levítico 19:34 fala, como um natural entre vós será o estrangeiro, que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então é abraçar como? Como abraçar? Orando, tendo comunhão com eles, empatia, sentindo o que eles sentem, né? Agindo também, ação, solidariedade, né? Então aí a igreja tem o privilégio de servir e de abraçá-los, né? Nas suas necessidades e tal. Porque Deus abençoa os pequenos atos, né? Dos pequenos começos. Então a gente começa com uma sementinha, né? Como uma sementinha de maçã se jogada na terra, ela vai produzir uma árvore e dar grande colheita, muitas maçãs, né? Então a lei da semeadura que a gente tem. Conhecer para colher. É muito importante você estar falando desses imigrantes, refugiados que chegam no Brasil, em várias cidades, a gente tem polos, né, de imigrantes, até do Afeganistão agora estão procurando, o Brasil está recebendo, e a igreja precisa enxergar, né? Muitas vezes a gente não manda um missionário para Venezuela, para Congo, né? Para Haiti. Sim, são lugares que a APMT não tem missionários hoje, mas eles estão vindo, e como igreja nós podemos falar de Jesus para eles. E aí eu quero também deixar um desafio para você que está nos ouvindo ou nos vendo, né? Da importância do curso do CFM, o curso de formação missiológica da APMT, que dá uma base também de como enxergar uma outra cultura, pessoas de diferentes etnias, de outra língua. Então fica lá. Fica a dica aí de você também visitar o nosso site, apmt.org.br/CFM, e fazer alguns módulos, né, Rosa? O próprio módulo, fala um pouquinho, te deu ferramentas para você também transitar em meio de tantos países, tantas culturas diferentes? Sim, ele nos prepara, né, para missões transculturais, e de você estar no lugar e ter o pertencimento, né? Como se diz, um termo muito usado em antropologia, o pertencimento. Você está ali, você vai fazer parte daquele grupo, você vai entrar na alimentação deles, nas danças deles, no dia a dia deles, no viver deles, né? Que a gente tem a igreja como multicultural, né? Sim. Então você tem que se adaptar, Deus dá instrumentos, dá ferramentas, esse curso foi muito bom. Que a igreja é a resposta de Deus para as nações, né? E o campo missionário veio bater a nossa porta, como? Através deles, refugiados, né? Imigrantes, todo esse povo que a gente não precisa ir. Tem missionários válidos fora do nosso Brasil, né? Mas é missão integral, né? Deus abrange tudo, traz, leva quem Ele quer, faz do jeito dele, e a gente vai falando amém, e Deus vai abençoando. A gente tem tido aí tantas histórias todo dia de gente sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus, né? Se transformando, havendo transformação. Amém. É só a gente abrir o olho e enxergar o que está acontecendo na nossa cidade, né? Você não deixar passar quem Deus te coloca à frente. Isso mesmo. Sabe? Tem alguma experiência que você já tem vivido aqui com esses imigrantes, esses refugiados, que você gostaria de compartilhar? É algo pequenininho, mas muito importante. Para mim foi muito importante, me fez muito feliz, né? Eu tenho me envolvido também em encontrar emprego para eles e colocar a criançada em creches
Então, teve um haitiano que estava no 4º ano de Química e estava precisando de emprego. A esposa dele é minha aluna e estava precisando de emprego. Aí Deus preparou um emprego para ele, dentro da profissão dele. Ele levanta às 6 horas da manhã, vai para Guarulhos, de Santo André para Guarulhos, todos os dias, e está trabalhando na área dele, no laboratório de Química na empresa. Então, isso aí é uma coisa muito grande. Pode não ser para outras pessoas, para mim é uma coisa enorme, sabe? O trabalhar de Deus, como Ele encaixa tudo, faz tudo certinho, né? Sim, que joia. Aí você está ajudando, assessorando eles também nessas questões documentais, procurar emprego. Conta um pouquinho mais o que você está, da aula que você começou a falar um pouquinho, mas se quiser compartilhar um pouquinho mais, como está sendo essa experiência? Bom, eu estava com uma classe de 26 alunos e, infelizmente, a nossa natureza humana me choquei, fiquei um pouco triste, muito triste, porque dissolveu a classe. E eles procurando meios, condições de vidas melhores, a classe se dissipou, né, desses 26 alunos há 1 ano e meio aí de pandemia. Então, eles vão em busca de empregos em outros lugares, tem muitos que têm ideia de ir para os Estados Unidos ainda, tem outros que tem núcleo grande no Paraná, Santa Catarina. Então, onde eles têm algum parente, eles ficam se procurando. Então, é um fluxo, assim, como ciganos, né? Eles não param muito no lugar. Uhum. E muitos mudaram, né? Por questões, assim, habitação, não tem onde morar. Eles vão se aglomerando tudo numa comunidade. Um recebe o outro, eles são muito ligados nisso, né? Um proteger o outro. Mas aí a classe se dissipou. E agora eu estou recomeçando a classe de novo, né? Com os haitianos, lá no ponto de pregação. Certo. Como é que é essa recepção ao evangelho deles? Eu percorro ali a comunidade, faço visitas, convido, e aí eu não falo francês no começo, eu fico só observando, né? Faço contar onde você mora, tal. Do nada você começa a conversa, né? E é bom porque é um pessoal tão simples que qualquer hora que você chegar na casinha deles, eles te recebem. Então, aí depois, quando vejo que está meio difícil, eles estão enrolando, eles começam a falar um com o outro no crioulo. Aí eu começo com o francês. Você fala francês, você é brasileira, né? Então tem sido uma experiência boa. Mas aí eu vou convidando, né, para a classe. E aí na classe a gente tem a oportunidade de falar de Jesus, de orar com eles. Eu tenho bíblias em francês também que eu dou para eles. A gente lê um texto no francês. Quer dizer, eu não posso só impor o nosso português. Claro. Mas eu tenho que ir lá, pegar, né, lá onde as pessoas estão, como elas estão. E aí a gente vai trazendo aos pouquinhos. É psicologia, né? Sim. A gente vai trazendo aos pouquinhos. Tem um mapa do Haiti, que aí eu pergunto, me interesso por cada que cidade que a pessoa eles mostram no mapa. Muito interessante. E eles têm uma religião, qual é a religião deles, da maioria que você... No Haiti predomina o animismo mesmo, né? Mas muitos são evangélicos. Só que pela cultura deles, eles preferem uma igreja assim, com muita dança, com muito grito, eles falam bem alto, é o jeito deles, né? A gente precisa entender. Mas é isso, e o melhor Deus faz, né? Vai tocando o coração de cada um. Esse ensino e crescimento espiritual também, que faz parte de um discipulado, um acompanhamento, né? Sim, na classe. Eles vêm na classe, a gente já... Certo. E hoje, quais seriam os desafios que vocês têm, que você tem no projeto, porque realmente a gente estamos ainda vivendo uma pandemia, né? Mas hoje já está um pouquinho mais tranquilo, graças a Deus. Uhum. Mas quais têm sido os desafios que vocês ainda estão enfrentando? Olha, ali a gente tem um ponto de pregação que é da igreja do Parque das Nações, aqui em Santo André. Onde né? mesmo Então, onde mesmo fica eles estão do lado de uma estação de trem, Utinga, que antigamente foram os ciganos que habitaram ali. Aí virou uma comunidade, os ciganos saíram, virou uma comunidade, e tem muitos haitianos e tem brasileiros também morando junto, né? Sim. Aí é um apoio, então, a esse ponto de pregação dessa igreja. O lugar é difícil acesso, são cubículos, corredores até perigosos, assim, que eu já deparei com venda de coisas lá, né, de drogas.
E também na aula um desafio também, porque as mães, elas têm os seus filhinhos, elas levam, então é um certo barulho, uma certa dificuldade para a gente transmitir a mensagem, né? Mas Deus tem dado graça, Deus tem dado graça. Uhum. E esse ponto de pregação aí conta com o apoio da Igreja Parque das Nações, você falou, Sim, sim. de São Paulo. É um ponto, de Santo André. De Santo Localizado André. em Santo André, no Uhum. ABC Paulista. Uhum. Certo. E eles reúnem, talvez agora que está voltando ao presencial, começaram a se reunir novamente. Na época da pandemia, Sim, algum tinham trabalho? muitas crianças, muitas crianças. Agora começaram, quase pré-pandemia, começaram com os cultos para adultos, né? Tem o culto amanhã e à noitinha. Tem os cultos. Ah, que bom, que tem uma equipe grande, então, assim, que está te apoiando, uma igreja que está apoiando também esse projeto aí, esse trabalho que está sendo realizado, né? Joia. Há algumas pessoas que você já conseguiu falar de Jesus e que você começou a ver uma mudança na vida deles? Ou ainda está cedo? Porque foi aí a pandemia pegou no começo, né? Desse projeto. São muitos, mas daí a minha saída na pandemia foi falar para vizinhos. Eu mudei de endereço, então é falar para vizinhos, me apresentar, falar, eu sou nova no bairro, estou querendo fazer amizade, então estou conseguindo, eu tenho famílias que eu estou conseguindo, tenho ido orar na casa deles, até família evangélica, assim, com muitos problemas, assim, sabe, de suicídio, de mocinha, assim, com 18 anos, de problemas sérios, assim, então, como tem problemas, né, nas casas, nos lares, você vê casas bonitas, tal, você mal imagina os problemas, a falta de Deus que tem nesses lares, né, então, é isso, quem aparece, você fala de Deus, não tem como, né? Então, nesse tempo de pandemia também, aí eu procurava quem evangelizar, né? Motorista de Uber, dentro do ônibus, trem, né? À medida do possível, tá? Sim, certo. Se você está nos ouvindo e quer perguntar alguma coisa para a Rosa, coloca aqui sua perguntinha no chat para ela compartilhar com vocês também, que é uma pessoa que tem uma vivência, né, de vários anos em outros países, em ambiente transcultural, e pode também compartilhar um pouquinho mais com você, né, as experiências e também, né, como é que Deus tem feito isso. Rosa, como é que você vê hoje esse despertamento, essa vocação missionária dentro da igreja? Você tem visto jovens, pessoas com idade sendo chamados também para o ministério? O que você está sentindo? Eu gostaria que fosse maior o movimento, que houvesse mais apoio dos pastores, maior divulgação, né? Tem tido muitas conversões, desde o tempo que eu era criança até agora, eu posso dizer que me alegro muito. Muita gente que eu converso, você vai procurar saber se conhece Jesus, já são convertidos, né? Sim. Agora, dentro das igrejas, teria que ter um maior apoio, né? Por parte dos pastores, mais incentivo, maior divulgação, porque tem gente, é só explorar a coisa, né? A igreja é onde começa tudo, né? A pessoa ter preparo na igreja. Então eu venho convocar as igrejas a abraçarem essa causa de refugiados, imigrantes, sobre itens que eu já falei aqui também, que a igreja está de braços abertos, né? Que a natureza da igreja é multicultural, quer dizer, ela está aberta para receber várias línguas. E haitianos, por exemplo, citando o exemplo de refugiados haitianos e imigrantes, eles têm, né, outras nacionalidades, tantas línguas, né, e que a igreja tem que aderir e entrar na cultura deles, abraçar, né, se fazer um haitiano, se fazer um sírio, se fazer um venezuelano, né, interessar pela cultura deles. Tem gente muito inteligente que vem com profissões definidas, e é multiculturalidade da igreja, né, que é a resposta de Deus para as nações, é isso, acolher todos, né, não há diferença, né. Aí em João 10,16 fala,
ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. E preciso criar nas igrejas, esse ministério de abraçar, não olhar diferente, abraçar os refugiados, abraçar esse povo de outras nações, dar valor, né, para eles. Isso, que joia. E aí, os jovens que estão nos assistindo aqui, você tem uma palavra para eles? Venham, não perca tempo não, porque a gente está aqui de passagem, né, e Deus vai falar assim, e aí, te coloquei lá no mundo, o que você fez para mim, né? Você deixou meus rastros lá, né? Você produziu, né? Você foi útil. Então, que eles abracem, que se interessem, que se apliquem em aprender uma nova língua, o inglês principalmente, que é mais falado em todos os países, né? Que eles realmente façam, porque, como aprendi com o nosso reverendo Marcos Agripino, missões é uma ida sem volta. É verdade. Então, experiência, é muito bom. E é interessante. Muito me alegra. É interessante também, né? Falar um pouquinho de você que está nos ouvindo e vendo também uma missionária com uma profissão. Isso também é importante, né, Rosa? Incentivar também os jovens a procurarem, de repente, uma profissão antes de uma formação ou depois de uma formação teológica com base também antropológica, missiológica, mas uma profissão também tem aberto muitas portas, né? Sim, a área que a pessoa possa se desenvolver, o jovem possa desenvolver, onde ele tenha maiores aptidões, quer dizer, Deus deu para aquele dom para ele de ser um educador físico, de ser um fisioterapeuta, de ser um médico, né? De ser um padeiro, de fazer pão. Então Deus vai usar nessa área, não importa qual, mas que faça com amor e para Deus, né? Servindo ao Senhor, a ideia de servir ao Senhor. Nós estamos aqui como servos para servir. Que joia! Você falou uma palavra, aptidões, né? Aqueles talentos, aquela capacidade que a pessoa tem. Às vezes a pessoa fala assim, tem que ser só na área da saúde. Às vezes é em outra área, né? Que também a pessoa pode se especializar e ser bênção. Também, porque cria esse vínculo maior com a comunidade, com a sociedade. Quando você tem uma profissão e você pode também servir a sociedade, né? Certo. Você vê diria, mais portas abertas para um missionário que tem uma profissão junto com a vocação missionária? Não. Eu não acredito. Aquilo que ele sabe, pintura, fazer esquadria de janela, ele sabe pintar parede. Se ele fizer com amor, ele avança o mundo. Se ele tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, ele vai longe, não tem limites no mundo para ele ir, quer seja ficar no Brasil ou fora, ele vai produzir almas, vai produzir vidas para o reino, ovelhas para o reino. E ovelha gera ovelha, né? Então, eu não associo. Né? Eu acho que só eu que penso assim, né? Mas a profissão ajuda. Porque a aptidão que ele tem, né? Que seja limpar o chão, que seja fazer pintura, né? Que seja consertar sapato, Deus vai usar naquilo. Vai usar, sim. Deus não é infalível. Sim. Né? Rosa, essa sua vida de oração, você até no começo da live falou, eu sou amiguinha de Deus. Como é que é essa vida que às vezes a pessoa fala assim, com a Rosa a gente anda, daí a pouco para tudo, vamos orar. Como é essa vida que você tem levado e levado outras pessoas também a ser abençoadas pela oração? Sim. A partir do momento que você está vivo, que você vive aqui, Deus te colocou aqui, você tem necessidade de se comunicar com Ele, com o Criador. E a Bíblia fala, orai sem cessar. Então, muçulmano não acreditava que a gente podia orar num lugar privado, num parque, né? Como falava para eles lá, eles se assustavam quando a gente falava que podia orar em qualquer lugar, que o nosso Deus escuta em qualquer lugar, né? Mas ter intimidade com Deus e ter essa necessidade, quer dizer, você vê o mundo que a gente está vivendo, tantos acidentes, tantas coisas, né? Que são anticristo.
Como não ter essa necessidade dentro, essa ansiedade dentro de você, de você se esvaziar em alguma coisa, se esvaziar no seu Deus. Deus, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, mas o Senhor é, o Senhor tem, o Senhor pode. Então, essa necessidade é começar orando pelo nossos políticos, pelo Bolsonaro, pela economia do Brasil. E tem uma lista enorme, você vai seguindo esses alvos, né? E orar até ver a resposta de Deus. Então, isso dá um sentido para a vida. A oração é o megafone de Deus para o mundo, né? Então, só tem sentido na nossa vida, quer dizer, um dia que uma pessoa passa sem orar, ela perdeu aquele dia, não volta. Ela deixou de orar um dia. Então, é intimidade com Deus, é buscar intimidade. Quanto ter ansiedade para buscar Deus, né? Quanto mais você busca, mais você tem intimidade com ele. Você tem um amiguinho que toma um suco de laranja, você vai sair com ele, você sabe se ele quer uma coca, um suco de laranja. Você conhece detalhes da vida dele. Então, a mesma coisa é nosso Deus, a nossa intimidade com Deus também, né? E traz experiências para a gente e respostas de oração cumpridas. Então, o negócio de você querer comer uma pera e aparece uma amiga numa faculdade, na escola, qualquer lugar, olha aqui. Você fala, não é possível, é intimidade com Deus mesmo, né? Então é isso, tá com Ele sempre, toda hora, orar sem cessar, na faculdade, no ônibus, na escola, na cozinha, na toalete, é muito bom. Eu convoco a toda a igreja, quem não tem vida de oração, o devocional, eu faço uma oração de manhã, depois eu faço outro tempo pelos alvos, né, de intercessão, depois uma leitura bíblica. E Deus tem dado graça, né? Porque a gente, nas nossas fraquezas, nas nossas mazelas como ser humano, a gente tem essa necessidade de busca de um ser superior, do nosso Deus que nos criou. Sim, é assim mesmo, porque é Ele que vai fazer. Às vezes usa a gente, às vezes nem usa a gente para fazer a obra dele, né? A gente é apenas um instrumento mas como você falou, quando a gente conhece Ele, tem intimidade, bênção demais. Rosa, se algumas pessoas que estão aqui nos assistindo e acompanhando gostariam de conhecer mais o projeto que você está envolvido, de trabalhar com imigrantes, com refugiados, como é que faz? Olha, gente, está terminando a pandemia, em nome de Jesus. Eu te convoco a todos que estão assistindo, seja aqui no Piauí, no Pernambuco, no Rio Grande do Sul, a me convidarem. Estou pronta. Né? Guardei 1 ano e meio de pandemia, essa dinâmica toda, esse dinamismo, essa força que está acumulada agora em mim. Estou pronta para ir onde vocês me chamarem, onde precisar falar de missões, é comigo mesmo, pode me chamar, tá? Meu e-mail é rosa.ms502@gmail.com. Meu telefone é 11 94 301 5252. Eu conto com você, estou pronta para receber seu convite. Agora mesmo tive um convite para pregar numa igreja lá de Belo Horizonte. Haja para ficar sentada no ônibus algumas horas, né? Então eu estou aguardando o seu convite. Me convidem, por favor. Falou de missões, pode me chamar. Ótimo. E também, se alguém quiser conhecer mais, né, o próprio trabalho lá, né, aqui em Santo André, com os refugiados ou com outros projetos de imigrante, ou quiser também acompanhar a Rosa em alguma dessas viagens missionárias de curto prazo, né? Para trabalhar com os quilombolas, com sertanejos, com ribeirinhos. Então, convido vocês também, quiserem me ajudar, pode vir. Sim. Pode vir, tem espaço para todo mundo, tá faltando gente, hein? Isso. Vamos descruzar as mãos aí e trabalhar para Jesus, porque o tempo está breve, aí Jesus está voltando, tá? Ótimo, que joia! E também, se quiserem conhecer mais e esquecer do tem vídeos também, tem vídeos meus também, tem do Senegal, tem da Albânia, tem do Guiné-Bissau, tá lá no YouTube, tá? E aí eu convoco você a firmar a cabeça naquele versículo em Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Jesus está te esperando. Descruza os braços, resolva, fala assim para Jesus. Venha, vale a pena servir ao Senhor.
porque a nossa casa não é aqui. Amém. A nossa casa é eterna, na eternidade. Oh, que joia, que bom, muito bom, ouvir um pouquinho das tuas experiências, da tua caminhada com o Senhor durante tanto tempo já, né? Nessa caminhada missionária. E ainda tem muita coisa para realizar e com certeza alguém que está nos ouvindo pode também se somar a teu projeto, não precisa nem ir para outro país, pode ficar até aqui em São Paulo mesmo para conhecer um pouquinho, visitar e apoiar, levantar mais parceiros, quem quiser também apoiar financeiramente, com pedidos de oração, com apoio de outras maneiras, né? Entre em contato com a Rosa, você pode visitar o site www.apmt.org.br/missionários e lá você procura o nome da Rosa, você vai ver uma síntese do projeto dela, vai ver também o contato dela, e aí você vai caminhar também, porque não tem super-heróis nessa obra missionária, né, Rosa? Sim, não, precisa de muita gente ainda, né? E a gente olhando para trás, o que eu já descrevi agora nessa live, e o que falei, é muita coisa para se fazer, quer dizer, eu acho que eu não fiz nada ainda. Então, apesar da minha idade, 69 anos, eu não fiz nada ainda, tenho muito para fazer. Muita gente ainda que não conhece Jesus, para anunciar o Evangelho. Com essa disposição toda, 69, quase 70 anos. Então vamos lá, gente. Ó, jovem que está nos assistindo aí, vamos nessa vibe da Rosa. Que joia. Na vibe, né, Rosa? Isso. Sim. Rosa, para a gente concluir aí, você tem alguns pedidos de oração. Aqui a Carol perguntou um canal de YouTube. Onde você tem esses vídeos que você falou? No YouTube, colocar PMT, manda mensagem para mim, aí eu respondo, eu dou as coordenadas certinhas dos vídeos. Mas estou no YouTube. Estou no YouTube. Tá certo. Tá? Tem alguns no canal da PMT também, que você pode procurar lá. Joia. Alguns pedidos de oração, Rosa. Pedidos de oração, em primeiro lugar, para desenvoltura, para desenvolver meu projeto, que venham muitas pessoas dali, que venham ouvir, que sejam beneficiadas, ouvindo o que não puderam ouvir lá na terra deles, que haja transformação, né? Que haja transformação, que Deus dê estratégias para a gente, para abraçar esse povo todo, todos os refugiados venezuelanos, sírios, congoleses, senegaleses, né? Eu quero, mais gente, eu tenho um desejo enorme de ter uma classe grande, onde eu possa falar do amor de Jesus para essas pessoas e que tenha vitória também nessas visitações na comunidade lá, entre aspas, na favela. Que Deus nos guarde, né? Guarde a PMT e também pela nossa situação política, pelos nossos políticos do Brasil. São esses pedidos de oração pela nossa querida PMT. Todos vocês que se dedicam tanto. Tá bom? Joia! Quem quiser conhecer mais, então, sobre esses projetos e quiser apoiar também o Ministério da Rosa, então entre em contato com ela, que vai ser uma bênção, porque a gente não terceiriza a obra missionária, a gente faz junto com o missionário. E nós queremos agradecer você que nos acompanhou nesta live e fazer um convite muito especial também. Nós estamos fechando o mês de outubro e nós tivemos uma live semana passada no canal de YouTube. Você pode, se você perdeu, você pode acessar e rever essa live que nós fizemos com a Fabiana e Sebastian Braun na Alemanha Oriental. Eles falaram um pouquinho sobre a reforma, sobre como está essa região da Alemanha. E no próximo sábado, 14 horas, no canal do YouTube da APMT, nós vamos falar com Ciro Ferreira, com a Thalita. Eles vão também trazer vídeos fresquinhos e eles estão na cidade de Heidelberg. Heidelberg. E eles também ele foi para Wittenberg e ele vai contar algumas coisas, como está hoje, como era todo esse processo histórico, né? Como está a Alemanha hoje. Então, você também não pode perder a próxima live de sábado, dia 30 de outubro, 14 horas, no canal do YouTube da PMT. E nós queremos te agradecer muito, viu? Obrigada. Rosa, quero dizer a todos,
Eu quero dizer a todos o que eu estou esperando. Eu quero que me convoquem, me chamem. Eu quero divulgar missões que estão no coração de Deus. Me chamem, igrejas. Amém. Um abraço a todos. Muita gente aqui falando que você é inspiração, que você Amém. está motivando muita Jesus. gente. Que Deus te abençoe, te dê força, saúde. E queremos agradecer o Marcelo também, que está aí por trás das câmeras, dando suporte para a mãe dele aí, para que esta live possa acontecer sem nenhum problema. Queremos agradecer muito você que nos ouviu. E esta live também vai ficar salva no YouTube, aqui no Instagram e também no podcast. Você pode compartilhar para motivar outros também, para chamar mais pessoas para a Seara, aqui como a Rosa falou, tem muito trabalho para fazer, poucos obreiros, mas a gente pode juntar forças e ser bênção para o mundo todo. Obrigada, viu, Live? Amém. Obrigada. Rosa, obrigada a todos os que assistiram conosco, que estiveram conosco. Deus abençoe. Obrigada, um abraço. Abraço. Abraço a todos. Tchau.